Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. E hoje quem vem com a gente aqui no Sim, Ela Podcast é uma pessoa que eu já me apaixonei pelo trabalho dela quando eu a conheci. Baseado no meu pilar de sustentabilidade, hoje eu vou trazer aqui a Débora Natali. Ela é proprietária da Bonjour Plantas e Flores. E eu vou, aliás, aqui eu queria que a produção mostrasse o nosso presente. Ela veio como apoiadora, trazendo essa aqui edição de presente. Essa aqui é da linha de presentes, né? Flores. Ela vai falar um pouquinho mais, mas olha que riqueza isso. Mas o mais importante, que eu estou até na paleta, olha só a produção, eu nem sabia. O mais importante não é só a flor, a beleza da flor e o que representa, é como que ela trouxe esse trabalho para o mundo. Então, Débora, seja muito bem-vinda e me conta um pouquinho quem é a Débora. Bom, primeiramente, boa tarde e obrigada pelo convite. A Débora é uma apaixonada por flores e por pessoas também. E a Bonjour Plantas e Flores nasceu de uma... primeiro de uma necessidade, né? Como uma mãe pós nascimento do seu filho, né? Do meu bebê, eu entendi que o mundo corporativo já não me cabia mais. E aí eu tinha realmente uma intenção de ter algo que eu pudesse ter um pouco mais de flexibilidade e ter um pouco mais de voz ativa, comando. Então eu comecei a procurar formas de empreender. E aí nasceu a Bonjour Plantas e Flores, de uma paixão que eu tenho por plantas e por flores, e também de uma vivência minha no período em que eu estive morando fora, em Paris. Então a Bonjour, ela traz toda essa essência parisiense, justamente porque foi no período em que eu morei em Paris, eu fiquei encantada com as referências, eu me inspirei muito em tudo que hoje eu trago para Bonjour Plantas e Flores, é muito do que eu vivi e do que eu me inspirei nesses períodos, inclusive que eu estive morando fora, no meu período sabático, digamos assim, no pós-corporativo. Olha só, eu não sabia disso. É por isso que eu gosto de trazer as pessoas aqui para conhecer. Eu gosto desse efeito surpresa. Sim. Quer dizer, então, que eu não sabia nem que você era do corporativo, porque você tem uma vibe assim tão... né? Para mim, parece que você sempre trabalhou com flores na sua vida, que você já nasceu num jardim. Então, você saiu do corporativo e teve esse ano sabático, viu que era uma das possibilidades de empreender com algo que você já amava, porque as flores são uma paixão. Sim. E aí nasceu a Bonjour. Mas ela sempre foi do jeito que ela é hoje? Porque você ainda não contou pra gente aqui como que ela é. Ela sempre foi desse jeito? Ela já nasceu nesse formato? Conta um pouquinho. A Bonjour Plantas e Flores, ela nasceu de uma ideia de trazer toda uma dinâmica, uma inspiração parisiense. Então, tudo que eu faço na Bonjour, a linha de presentes, a decoração, tudo, ela tem uma coisa assim, no estilo francês, digamos assim. E aí, o que eu queria e que não era algo que, digamos que nasceu junto, foi a pauta sustentável. A questão sustentável, ela veio digamos que quando já a Bonjour já existia, e aí eu pensei, por que não, né? Por que não reaproveitar uma decoração? Por que não, depois de um evento, uma festa, por que não fazer algo com aquelas flores que já foram utilizadas naquele evento? E aí foi que eu entendi que a parte sustentável, ela cabia sim na Bonjour Plantas e Flores. E aí nasceu o Flower Bar. Puxa vida! Então, olha só, eu nem sabia tanto assim da Bonjour Plantas e Flores. Já sabia que você trabalhava com decoração e tudo, mas na minha cabeça, naquele primeiro momento, claro, ficou marcado, porque é muito... A ideia é incrível, né? Você está ali num evento que são usadas várias flores como decoração. Sim.
e que o que as pessoas não carregam, que geralmente são os arranjos de mesa, acaba se perdendo, indo para o lixo realmente, né? Então, isso para mim, quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, isso daqui é perfeito, porque como é que a gente vai jogar beleza e vida fora? Porque as pessoas jogam beleza e vida fora. E aí você viu, já com a tua empresa aberta, você trouxe esse olhar, né, teu, e aí montou o Flower Bar. Tem algumas fotos aí, não tem, produção desse carrinho? Que é lindo, lindo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui. Não tem problema. Mas conta um pouquinho de como que foi colocar isso, quais foram as barreiras que você encontrou, porque a gente está falando aqui, né? Você trouxe na tua fala inicial que você queria algo que te desse um pouco mais de liberdade não só de tempo, mas também de criação, para fazer aquilo que você Sim. acreditava. E a gente sabe que a vida do empreendedor, principalmente da empreendedora, não é só glamour. Não são só flores. Perfeito. A vida do empreendedor não são só flores. Me conta quais foram as barreiras que você encontrou para que você pudesse mostrar para as pessoas que elas poderiam contratar um serviço adicional, porque isso tem um custo, Sim. né? E que elas pudessem enxergar o valor. Me conta um pouquinho de como foi o início disso. Começando pela parte da flexibilidade, Rô, a partir do momento que eu consigo ter uma agenda de eventos, né, de casamentos, aniversário de 15 anos, bodas, enfim, seja o que for, eu tenho uma agenda. E aí eu consigo partir dessa agenda para me programar. E isso, para mim, é algo que quando você está no corporativo, você não consegue ter. É claro que, para mim, o meu período de corporativo ele foi muito importante. Foi onde, inclusive, hoje eu tenho uma maturidade gigantesca para lidar, inclusive, quando eu preciso contratar pessoas para minha equipe, trabalhar comigo. Então, tudo isso eu devo ao meu período de corporativo. Mas hoje, por eu ter um filho de 4 anos, eu não quis abrir mão de ver essa construção dele. E, de fato, é muito diferente estar com ele e escolher os momentos onde eu não vou estar, né? E me programar para isso. Inclusive, ter com ele essa agenda de falar, olha, mamãe não vai estar com você este sábado. E explicar para ele. Quando você está no corporativo, você não tem agenda de nada, né? Eu, na época, eu tinha uma agenda que era surreal. Eu ficava muito tempo fora, acordava muito, saía muito cedo, voltava muito tarde. Isso é diferente na questão do empreendedor. Mas lembrando que eu tive meu período de corporativo, né? Hoje eu tô com 42 anos, então e a Bonjour, ela tá com 2 anos, né? E o Flower Bar, especificamente, o meu produto, o Flower Bar, ele tá com 1 aninho. Então, é meu bebezinho, digamos assim. Uhum. E a questão da sustentabilidade dele, para mim, foi muito, muito bacana, porque, de fato, é triste, principalmente para eu que gosto de flores, é triste, depois de um evento, seja ele qual for, você vê aquelas flores indo para um destino que não é legal, que é o lixo, né? E é muito triste, porque elas, muitas das vezes, elas continuam lindas e maravilhosas, né? Então, assim, a barreira que eu enfrentei e que eu continuo enfrentando, até porque o produto é novo, é as pessoas se desapegarem, às vezes, de que, mas durante a festa você vai tirar a flor ali e vai pegar aquela flor e vai transformar num mini buquê e vai dar para os convidados. E aí as pessoas esquecem da atmosfera que é ver o artesanal acontecendo em tempo real. Que é os convidados terem a noção de que aquela decoração, ela conta uma história, que é aquele dia, aquele casamento, aquele aniversário. Então, é claro que eu não chego no começo da festa e já começo a desfazer os arranjos. Tem a parte das fotos, a beleza do encantamento dos convidados chegando e a decoração tá intacta, ter aquele momento das fotos, tudo isso continua acontecendo mesmo com o Flower Bar. O que acontece com o Flower Bar é que eu escolho um determinado momento da festa para que isso aconteça, para que nada atrapalhe, seja noiva, seja aniversariante, enfim.
E para as noivas que me deram a oportunidade de eu colocar o Flower Bar, assim, foi muito incrível, porque os elogios que eu recebo depois, os sorrisos de quando são entregues os arranjos, né? Que eu pego todas as flores, transformo em mini buquês e os convidados levam para casa. Então é como se aquele pedacinho daquela festa continuasse na casa de cada convidado. Nossa, eu achei essa ideia incrível, porque é o que a gente realmente está falando, né? Não vai estragar o encanto da festa, mas as pessoas vão sair de lá com um pedacinho da festa. Acho que não tem uma definição melhor. Eu acho que agora a gente tem aqui algumas fotos do carrinho. Eu queria que você contasse, enquanto vai mostrar aqui. Esse é o nosso buquê aqui. Esse é o carrinho que leva, né? Isso, esse é o carrinho Flower Bar. Nesse dia foi montado na porta da igreja. E era um casamento? Esse casamento foi da Miriam e do Lucas, o casal do Made in Santos. Sei, Sim. que foi super falado, conheci eles esses dias, conheci, né, de rede social. Sim, foi no casamento deles e foi colocado Flower Bar na porta da igreja. Foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana ter feito parte desse dia tão especial. Porque aí a igreja está toda decorada, acontece toda a cerimônia, da igreja vai para um lugar de festa, e aquela decoração da igreja... Mas não tem... Eu nunca casei, então eu vou fazer uma pergunta bem tosca aqui. Não se divide a decoração com as outras noivas, assim? Se a Bonjour tiver a opção de fazer a decoração da igreja e da festa, não há divisão. O que aconteceu nesse casamento da Miriam e do Lucas, o casal Made in Santos, em especial, foi que o nosso carrinho Flower Bar foi montado na porta da igreja e nós, com as flores, nós fizemos aquele caminho para que eles passassem embaixo das flores, porque algumas igrejas têm umas regras, então a regra lá era que não podia jogar pétalas, tinha algumas regras, então nós fizemos o caminho com flores, né, para que eles passassem por baixo. Então foi uma coisa assim, digamos que uma coisa mais especial, foi o carrinho Flower Bar, ele estava ali com uma missão um pouco mais diferente, digamos assim. Tá. E aí tem uma outra foto que eu não sei se vocês vão colocar, que é de um casamento que nós fizemos. Consegue ver aí, produção, essa foto? Isso. Aí já foi num buffet do casamento da Carol. E aí a Carol e o Thiago não sei nem como eu tô lembrando todos esses nomes, mas enfim. E aí foi feito a decoração sustentável. Utilizamos todas as flores do casamento deles para fazer os mini arranjos. Nossa, e eu fico pensando aqui na alegria dos convidados, porque eu vou lembrar das festas de antigamente. As tias ficavam brigando pelo arranjo da... sim. Quando se deixava, né? Porque tinha algumas coisas também, regras, digamos assim, que não se era permitido nem o arranjinho da mesa levar, né? Então, mas sempre tinha as tias que levavam, mesmo sem permitir. Sim. Ainda mais a minha família sempre foi de levar os arranjos da mesa. E eu fico imaginando a alegria de ver as pessoas vendo você fazer, porque você faz durante a festa, né? Depois desse período que todo mundo chegou e tal, você faz esses arranjos ali no meio da festa. Então, uma comparação boba, mas vou pensar assim. Tem a fila do barman, dos drinks lá. Okay. O pessoal fica na fila para pegar os drinks e fica as filas quilométricas às vezes. Faz fila também para pegar o seu buquê? O seu mini buquê? Faz. Às vezes faz. Se tiver aquela situação em que tem muitos convidados saindo ao mesmo tempo, faz aquela filinha, mas eu vou te dizer que é a fila mais linda, porque é todo mundo com aquele sorrisão, ninguém acha ruim de estar esperando o buquê. e é claro, né, o que acontece com o Flower Bar é que eu levo toda uma papelaria, combinando com a paleta do casamento. Então, por exemplo, nesse casamento da Carol e do Thiago, era uma paleta verde. Então, toda a papelaria que eu levei
era verde, né, para fazer o embrulho, digamos assim, do buquê, e vem com uma tag de agradecimento dos noivos, com a data. Então, assim, não é o vasinho que você levava escondido na bolsa. É um mini buquê com a tag, né? Então, tem todo realmente um charme à parte. E, claro, o Flower Bar acaba virando uma coisa meio que... Sabe o instagramável? Uhum. Ele vira um ambiente instagramável, porque todo mundo quer fazer foto. Eu tenho um feedback de uma noiva que ela mandou um áudio pra mim, que eu até coloquei na minha rede social, que ela, depois do casamento, todos os meus amigos colocaram no feed a foto na frente do Flower Bar. Eu fico vendo todos os meus amigos na frente do Flower Bar. O Flower Bar foi um sucesso no meu casamento. E ela toda feliz contando. Então, assim, realmente vira um espaço instagramável. É muito legal. Ou seja, é um produto novo, é um produto bebezinho, mas é um produto que vale muito a pena o investimento, porque não é só... É um presente que os noivos estão dando para os convidados, né? Exato. Nós, como convidados, a gente tem um investimento também, né? Mulher faz cabelo e compra roupa e aluga e não sei o quê. É um investimento quando a gente vai numa festa de casamento ou numa festa de aniversário um pouco mais elaborada. Tudo isso é um investimento de tempo e de dinheiro. Mas quando você sai de lá com um pedacinho da festa... E me fala um pouquinho sobre a durabilidade. Eu sou uma apaixonada hoje por flores, né? Eu demorei demais para entender o encantamento dos buquês. Eu era do tipo de pessoa que fala, não me dá flores, elas vão morrer. Eu fui essa pessoa, assumo a minha culpa, e eu tenho uma pessoa incrível na minha vida, uma irmã de alma, de coração, que insistiu, me mandava flores sempre. Priscila, beijo para você. Ela me ensinou a apreciar as flores. E aí, qual que é a durabilidade dessas flores? Porque a gente está pensando, eu estou pensando, se elas vão embora, né? São jogadas fora ali naquele momento, elas ainda estão boas, estão bonitas, estão com, teoricamente, vida útil. E quando você faz esse arranjo e a pessoa leva para casa, dependendo do cuidado que eu acredito que você deve até indicar, não sei, nas suas redes sociais, não sei se vai algum tipo de receitinha, mas qual que é a durabilidade disso dentro do ambiente já do presenteado? Tá. Na verdade, a flor, ela tem, na grande maioria, ela tem uma durabilidade de 5 dias. Na grande maioria. Tem umas que duram um pouquinho mais. O que acontece com a Bonjour, plantas e flores, é que eu gosto muito de usar plantas junto. E aí a planta, ela tem uma durabilidade muito maior. Então, na minha decoração, eu procuro escolher sempre trabalhar também com plantas. Então, dependendo de como for esse arranjo, essa decoração da noiva, do noivo, da aniversariante, o que vai acontecer é que eu vou utilizar, provavelmente, eu vou indicar, provavelmente, uma decoração que tenha uma durabilidade um pouco maior. Então, digamos que esse convidado provavelmente vai ficar uma semana, até um pouquinho mais, com essas flores, com essas plantas, florindo a casa e fazendo ele lembrar daquele dia tão especial que foi o casamento ou o aniversário. Ai, que lindo isso! Gente, eu vou falar, eu fiquei apaixonada pela ideia quando eu vi. Hoje a Débora está aqui, depois de eu fiz questão dela fazer parte desses primeiros episódios que a gente está aqui na nova temporada, porque é uma ideia que alinha beleza, sustentabilidade e carinho e amor, né? Porque quando você faz um arranjo, pelo que você me falou, do quanto você gosta das plantas e das flores, não é simplesmente juntar. É uma arte. É uma arte, ainda mais que você falou que veio lá, que tem muita inspiração em Paris, quando você ficou lá. Falando nisso, quer contar um pouquinho dessa história aqui pra gente? Como que você foi parar logo em Paris? Eu teria que vir um outro podcast, Rô, porque são muitas histórias. O meu sabático era para durar 1 ano, na verdade duraram 3. Mentira. Sim, eu fiquei um período longo fora e só não fiquei mais porque veio a pandemia. Me conta isso. Foi assim, na verdade, a gente começou pela África do Sul, que era um desejo muito, né, de conhecer, e ficamos em Cape Town. Depois nós fomos para a Alemanha, ficamos em Berlim. Ficamos um pouco também, né, depois na Espanha, em Barcelona.
fomos para Paris, na França. Depois fomos para Vietnã. Uau. Fomos para a Rússia. E a nossa última parada foi na Tailândia. Então, na Tailândia foi onde, inclusive, nós estávamos quando a pandemia começou. Um período que, acredito eu, que todo mundo tem aí lembranças não tão bacanas assim, né, desse período. Sim. Mas eu acredito que a gente, sem querer, estávamos num lugar muito protegido. E assim, para nós foi um período muito triste, porque a gente estava longe de todo mundo, né? No caso, eu e o meu marido. Mas nós estávamos protegidos porque tinha... Lá o controle foi, assim, muito, muito seguro mesmo, durante todo o período da pandemia. Mas, assim, tem N histórias. Inclusive, eu poderia estar naquele programa do Fábio Pochá, sabe? Porque é cada uma que vocês estavam... a gente gosta a gente tem, eu gosto muito de me aprofundar quando a gente está viajando, entender a dinâmica, a cultura daquela cidade, daquele país. E eu tenho memórias assim e de inspirações praticamente de todos os países pelos quais eu tive a oportunidade de morar e também de passagem. Olha, vou te dar uma dica, não sei se você já tem isso, mas falando nisso, porque quando me vem Vietnã na cabeça, Vietnã e o outro que você passou, Indonésia, Tailândia. Por que você não faz uma linha presenteável? De países, né? Sim, Fica a dica. Fica a dica aí, tá anotada. Não, é muito legal. O que hoje foi uma das coisas assim que eu tento fazer muito, a utilização das plantas é uma inspiração que eu tive muito pelos países asiáticos, de misturar plantas com flores na decoração. Tá. Que não só colocar muitas flores. Então, eu amo quando as noivas, as aniversárias me permitem misturar bastante, colocar bastante planta. Eu acho que fica extremamente exótico, bonito e é uma inspiração minha desses países. E a gente aqui no Brasil também tem uma variedade incrível de plantas sim. que dão muito mais graça até quando junta, né, o colorido sim. das flores com o verde das plantas. A gente tem plantas lindíssimas, decorativas, estou aprendendo um pouquinho só. Mas me fala um pouquinho mais, para a gente estar quase indo para o fim. E eu queria que você falasse especificamente, porque você falou que a Bonjour Plantas e Flores nasceu mesmo, você viu que existia um negócio quando você estava em Paris, apesar da tua inspiração ser nesse período sabático e você ter muita inspiração nos países asiáticos. Me conta se teve algum momento, tipo aquele momento, que você falou, é isso. Teve esse momento? Quando nós viemos quando nós voltamos, né, desse período e nós viemos para Santos, aqui é uma cidade que me ajuda muito me inspira muito, né? O mar, a natureza. Você é de Santos? Meu marido, sim. Eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Meu marido é santista. E quando nós voltamos para o Brasil, a gente escolheu vir direto para morar em Santos. E aí Santos é uma cidade que para mim me inspira muito, né? A natureza, o mar, tudo isso me ajudou muito. Então eu acho que quando eu acho que a vinda para Santos, ela foi realmente ela abriu para mim agora é a hora de eu montar a Bonjour. E aí, é claro, o que acontece com a Bonjour é que nós não somos uma floricultura. Né? Então, o que eu tento, inclusive, passar isso muito para os meus clientes é que eu denomino a Bonjour como um ateliê de flores. Então, assim, a gente é como se fosse uma boutique, digamos assim. Então, a minha linha de presentes, ela vai ser sempre uma linha diferenciada. Então, por exemplo, o arranjo que eu trouxe hoje para o programa. Mostra de novo enquanto ela fala, produção, essa é uma espécie lindíssima. É como se fosse um bombom, só que é um bombom de flores, né? Então, às vezes as pessoas, elas querem presentear com flores, mas elas falam assim, mas de novo eu vou dar de novo eu vou dar um buquê, eu quero dar uma outra coisa. Com a Bonjour eu consigo, porque eu tenho uma linha de presentes, o vinho com flores, que eu transformo o vinho num buquê.
Então, você vai estar dando vinho, mas também vai estar dando as flores. Eu tenho uma carta, que é uma carta flores. Então, é como se você estivesse recebendo uma carta, mas, na verdade, são flores em formato de uma carta. Tem esses produtos todos estão lá no teu Instagram. Sim, a gente no consegue nosso ver. catálogo. Aliás, vai estar aqui no nosso card. Aproveitando, curte esse episódio que eu já esqueci de falar no começo. Mas eu tenho certeza que você está adorando igual eu aqui. E se você está fazendo festa, conhece alguém que quer trabalhar de uma forma diferente, né, o seu evento, chama a Débora. Eu acho que vale muito a pena você pensar que é um carinho especial que você vai dar não só para você mesma, no seu evento, uma lembrança, mas também para os seus convidados, porque afinal de contas, quando a gente faz um evento, a gente nunca faz só para a gente faz para os nossos convidados, né? Sem eles a festa não acontece, né? E é muito legal poder contar uma história através das flores, assim. Eu acho isso muito legal. Trazer esse diferencial, sabe? Não é uma decoração, um copia e cola, sabe? Eu gosto muito de entender os noivos, que cores eles gostam, que flores eles gostam. O casamento do Made in Santos, eu trouxe muitas conchas na decoração, porque era para contar a história deles. Então, a decoração da igreja foi com estrela do mar. Então, assim, tudo isso tem que... A sua data, o seu aniversário, evento. O seu evento, ele precisa ter a sua essência, porque senão fica só uma decoração igual. Essa decoração aqui tem uma parecida ali de um evento que eu fui. Não, aquela decoração é única, aquela decoração é da Roberta, né? Então, assim, isso eu gosto muito da Bonjour por causa disso, porque a minha escuta é muito importante quando eu estou conversando com o meu cliente para fechar um orçamento. Então, eu tento entender o que ele quer para eu fazer um orçamento e apresentar para ele o meu projeto. Então, tenho muita preocupação nisso. Agora, eu estou para mandar um orçamento de uma mãe que quer fazer a festa de 15 anos da filha e o tema é Mamma Mia, uma festa grega. Por quê? Porque é uma coisa que ela tem um amor pela filha e assistiram filmes juntas. Então, assim, olha a profundidade que tem e de elementos que tem para eu montar essa decoração. Maravilha, né? Nossa, assim, maravilhosa. Sua cabeça pira, né? Sim, total. Tem que até tomar cuidado, porque é muita coisa, muita informação. Mas desenhar esse orçamento e passar isso para o cliente é muito legal para mim. Débora, a gente está quase indo para o final aqui. Pois é, você viu passar muito rapidinho. Muito. Tem tanta coisa para falar. Não é, mas já está o convite. Você vai voltar aqui. Aliás, se você gostou desse bate-papo, se você quer saber um pouquinho mais da história da Bonjour Plantas e Flores, se você quer saber um pouquinho mais de como que funciona isso, deixa o seu recadinho aqui. Esse presente, esse bombom lindo aqui, esse já é meu. Eu vou levar para minha casa, eu ganhei, então é meu. A Débora já é parceira aqui da gente. Já quero te agradecer por estar aqui, te convidar para os próximos. E também, para a gente finalizar aqui, eu queria que você, baseado nisso tudo que você viveu, você é muito jovem ainda, né? Você está com 42, você falou. Então, baseado nisso tudo que você já viveu aí, qual que você diria, se você pudesse falar assim, o meu legado né? Você tem um menino, pelo que eu entendi, né? Sim, o Noah. Noah, nome lindo. Então, qual é o seu legado que você quer deixar, não só para o Noah, mas como que você gostaria de ser lembrada? Acabou, a Débora já não está mais aqui. Como que a Débora vai ser lembrada? Bom, são duas perguntas. Eu vou dividir em duas rapidamente. Acho que para o Noah, o meu legado com o Noah é fazer com que ele cresça, principalmente por ele ser homem, eu quero que ele cresça num mundo mais gentil com nós mulheres. Então, assim, eu tenho uma preocupação gigantesca para que ele tenha uma criação feminista, justamente porque sabemos que o mundo é muito hostil para nós mulheres. E em relação a minha pessoa, digamos assim, né? Eu acho que o meu legado e com a Bonjour é tentar deixar o mundo mais florido e mais sustentável. Eu acho que a minha preocupação de pensar em arranjos que eu consigo aproveitar a arte da flor e transformar num outro arranjo, tentar colocar essa gentileza e essa arte das flores para as pessoas, eu acho que
é no mínimo fazer as pessoas um pouco mais felizes. Ai, que lindo! É sobre isso mesmo, porque as flores elas têm esse poder, né, de trazer felicidade. Eu aposto, mesmo eu, quando não gostava de flores, quando eu era uma pessoa bem idiota lá atrás, hoje eu sou um pouquinho menos, mas não tem como você não arrancar um sorriso de alguém quando alguém vê uma flor. Sim. Né? Não tem como, é uma coisa que é inerente, é como ver um filhotinho. Olha, acabou nosso tempo aqui, mas claro que a gente tem muito mais para falar. Hoje eu conversei com a Débora Nathalie, a proprietária da Boutique de Flores, Bonjour Plantas e Flores. Ela leva, você pode contratar os serviços dela para presentear, para se presentear, e também para poder presentear aqueles seus convidados através desse serviço novo que ela tem, Flower que é Bar. o Flower Bar. Pioneiros na Baixada. Pioneiros na Baixada. Sim, somos os únicos. Então, fica aqui o convite para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da Débora, de ver, aqui estão as redes sociais dela, aqui na descrição do nosso programa. E não esquece, aproveita para curtir essa nossa temporada, a nova temporada que está começando. Está cheia de novidades. Os primeiros episódios a gente vai trazer aqui algumas pessoas especiais e na sequência a gente vai trazer aí algumas participações especiais desses mesmos profissionais que vão trazer aqui para a gente alguns toques de como que a gente pode trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de beleza para o nosso dia a dia. Então, Débora, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Muito obrigada por trazer um pouco de beleza para o estúdio aqui. Sim. E hoje a gente fica por aqui, mas você sabe, né? Eu vou, mas eu volto. Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente.